Oi, pessoal. Essa é mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai seguindo aqui no conteúdo de múltiplos de divisores. A gente está chegando na parte de mínimo múltiplo comum. A gente vai continuar usando o Educopad e atividades ou do material extra que eu tenho ou do livro. Mas na maioria eu vou tentar baixar do livro. Mas não vou me apegar só a isso, não, porque a gente vai um dia voltar para a sala de aula e aí a gente pode usar o livro também lá. Continuando. Aqui tem uma tirinha do Búdio, o pai. Vamos lá ler. Como foi a aula hoje, filho? A professora falou sobre MMC. E você sabe o que significa MMC? Eu não prestei atenção, mas acho que deve ser uma sigla para um mundo melhor às crianças. Ou melhor ainda, Maria Mole Caramelo. Não. MMC significa mínimo múltiplo comum. Pai, quando eu crescer, serei obrigada a estragar o sonho do meu filho? Os sonhos do meu filho? O menor múltiplo comum de dois ou mais números diferentes de zero é chamado de mínimo múltiplo comum desses números. Usamos a abreviação MMC. Mas vamos clarear aqui um pouquinho. Oh, meu Deus. Vamos clarear aqui um pouquinho. O que é múltiplo? Desculpa. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. É tipo o menor múltiplo e comum é semelhante. Então você vai sempre ter que comparar dois números. O MMC de dois números. Então você vai procurar o menor múltiplo que esse número tem em comum. Em outras palavras. Aqui ele trouxe dois exemplos. Múltiplos de 4, múltiplos de 6. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. E os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30. Lembrando que quando ele pedir múltiplos, se você for escrever ele dessa forma, sempre se for múltiplos de 4, é de 4 em 4. Múltiplos de 6 em 6. Iniciando do zero ao infinito. Múltiplo sempre começa do zero ao infinito. E o MMC, ele só lida com os múltiplos. Dentre esses, que não pode ser zero, qual é o MMC? MMC, menor múltiplo comum. Então, eles têm em comum o zero, não pode. Então, o próximo menor vai ser o 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12, porque foi o menor múltiplo em comum. Por que não 24? Porque ele não é o menor. O menor é o 12. Continuando. MDC. MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior número, o maior divisor que eles têm em comum. O máximo divisor comum entre dois números é representado pelo maior valor comum pertencente aos divisores dos números. Aí ele tem um exemplo aí, divisores de 20. Lembra dos divisores? Sempre inicia com 1 e termina com ele mesmo. E eu posso usar os números multiplicando entre si, que ele vai dar o número principal. Aí eu tenho os divisores de 20, que é 1, 2, 4, 5, 10, 20. E tem os de 30, que é 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. O maior divisor comum, qual é? Eles têm alguns divisores, eles têm um 1 em comum, eles têm um 2 em comum, eles têm um 5 em comum, eles têm um 10 em comum. Mas ele quer o MDC. MDC máximo, então é o maior, vai ser 10. Bem fácil. É só fazer essas coluninhas aqui. Por enquanto, dá certo com as coluninhas. Essas linhas. Continuar da coluninha, não, tá doida. Essas linhas. Aí você faz. Lembrando, MMC menor, MDC maior. Maior que combina, menor que combina. Decomposição com em fatores primos. Isso aqui eu até já trabalhei de certa forma com os meninos no início do ano, quando foi para resolver adição com frações. Porque tem os denominadores diferentes, vocês podem resolver por decomposição, que seria um MMC,
ou por x sorrindo. Aí, decomposição, como é que eu faria? Decomposição, eu vou dividir o número, o múltiplo que eu quero, ou o divisor que eu quero. Eu vou fatorar ele, vou decompor ele por números primos. O que é números primos? Aqueles que só possuem dois divisores, um e ele mesmo. Tipo, 9 é primo? Não, porque eu consigo dividir o 9 por 3, consigo dividir o 9 por 1, consigo dividir o 9 por 9. Agora, o 3 é primo? É. Por quê? Porque eu só consigo dividir ele por 1 e por 3. Se eu tentar dividir ele por 2, vai dar um número quebrado. E outra coisa, o 2 é o único número primo par. Então, 4 não é primo, 6 não é primo, 0 não é primo, 8 não é primo. O único par primo é 2. Aí ele tem aqui um exemplo do 60. Como é que eu decomponho esse número? Dividindo só por números primos. Eu usei o 2, que é o único número par. Usei 3, que é um número ímpar. E que só consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo. E o 5, que também é primo, porque só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Aí aqui é como eu poderia resolver o MMC e o MDC por decomposição. O MDC, ó, eu dividindo ele sempre por números primos. No final é só multiplicar tudo isso. Não é obrigado por estar em potência, não. É porque futuramente vai ter relação com potência, aí você já vai transformando. Mas por enquanto vocês só precisam botar o resultado final. Tipo, 2 vezes 2 vezes 5 dá 20. E aqui não, na realidade eles escolheram um péssimo modelo para fazer. A gente poderia fazer ele junto. Como eu vou fazer aqui do 12 do 20, vamos aqui seguir. MMC, MDC do 12 do 20. MMC 12 e 20. Bora lá. 12 e 20. Dá para dividir por 2, que é número primo, que dá 6, que dá 10. Ainda dá para dividir por 2, que dá 3, que dá 5. Não dá mais para usar o 2, então eu vou usar o 3, que dá 1. Quando dá 1, eu não preciso mais decompor. E repete o 5, porque não dá para mim dividir por 3. Só vai dar para dividir por ele mesmo, que vai dar 1. Corto, e aí eu vou lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 12 e 20 vai ser 60. E o MDC? Eu vou ver se dá para me fazer nesse espaço aqui. 12 e 20. Dá para fazer junto. Eu não gosto de fazer separado, não, porque às vezes confunde muito para depois juntar as informações. Então, bora lá. 12 e 20. O MDC, ele já é um pouquinho diferente do MMC. O MMC eu vou considerar todos que estão aqui. O MDC não. Eu só vou considerar até o ponto que ele combina. Como assim até o ponto que ele combina? Quando eu consigo dividir os dois pelo mesmo número. Ou seja, 2. Dá para dividir os dois? Dá. Vai dar quanto? Vai dar 6 e vai dar 10. Eu ainda consigo dividir eles dois pelo mesmo número? Consigo. Por 2, que dá 3, que dá 5. Eu ainda consigo dividir os dois pelos mesmos números? Não. Porque se eu dividir aqui por 3, o 5 não dá. Se eu dividir por 5, o 3 também não dá. Então, aqui se encerra o MDC. E aí eu só multiplico aqueles que combinou. Então, o resultado vai ser 4. É um pouco diferente do MMC. O MMC geral, até chegar aqui do lado, chegar 1 e aqui multiplicar todo mundo. O MDC não. Só aqueles que eu consigo dividir os dois pelo mesmo número. Quando não der mais, não considero o resto. Acho que por aqui só não. Eu vou passar essas questões aqui para vocês fazerem em casa. Então, tchau.